Muita gente ainda acredita que é a aptidão intelectual de uma pessoa, ou seu QI, que define o sucesso profissional de alguém. Mas por que realmente não são os melhores alunos de uma sala que ocupam os melhores cargos quando ficam adultos? Quais os outros fatores entram em jogo quando pessoas de alto QI não se dão bem, mas aquelas que com um QI modesto se saem surpreendentemente melhor? A resposta para essas perguntas está no livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Hoje, nós vamos te apresentar 5 formas de dominar suas emoções. Se ainda não é um inscrito do canal, inscreva-se e deixe o seu like. Agora vamos ao vídeo. Primeiro preciso falar sobre QI. Para os não acostumados com o termo, QI é um termo usado para o coeficiente de inteligência, e você consegue ver seu coeficiente ou pontuação fazendo um teste que é de lógica. Isso não significa que o resultado será 100% exato, mas vamos a um exemplo de como saber se seu QI é alto ou não. Por exemplo, Albert Einstein tinha um QI de 160. Agora é só fazer o teste e descobrir o quão inteligente você é comparado a ele. Na internet tem vários modelinhos para quem se interessar. Eles não devem ser oficiais, mas já dão uma boa aproximada. Esse teste foi usado por muito tempo para predizer o sucesso ou fracasso das pessoas. Mas o dado interesse aqui é que descobriram que o QI em si contribui com cerca de somente 20% dos fatores que determinam o sucesso na vida, deixando 80% para outras variáveis e circunstâncias, como por exemplo a classe social, a sorte e a tão falada inteligência emocional. Características como autocontrole, zelo, persistência e até a capacidade de automotivação são aspectos de quem tem grande inteligência emocional, ou um alto QE. Essas características somadas proporcionam a oportunidade de atingir um potencial muito maior. Mas então a gente passa 15 anos sentados nas escolas, em cadeiras desconfortáveis, para nos aperfeiçoarmos somente nesses 20%? É triste dizer, mas essa é a realidade. E não é que você tenha que escolher entre ter um QI alto ou um alto QE. Saber usar essas duas inteligências, a racional e a emocional, é o que realmente dará um sentido maior à vida e que nos fará pessoas melhores. Mas então, já falamos a importância da inteligência emocional, mas como ter o QE alto? Para conseguir essa proeza, devemos nos aperfeiçoar nos 5 grandes domínios que irei mostrar aqui, e que são 1. Conhecer as próprias emoções. Você já presenciou alguma vez, ou já ouviu, a história de alguém chegando em casa após o trabalho e ofendendo-se e respondendo mal às pessoas sem nenhum motivo plausível? Silêncio, eu quero ouvir o jornal. Ou para de brincar, pô, eu não aguento mais essa gritaria aqui. Normalmente essa pessoa não percebe ou não quer perceber o quão rude está sendo, até que outro o fale. O que, em alguns casos, pode fazer com que essa pessoa possa se avaliar e decidir abandonar os sentimentos que ficaram no trabalho e mudar de estado de espírito. Nesse caso, a pessoa não conhecia as próprias emoções, mas a partir desse instante poderá se policiar e identificar isso antes. Essa é a base da inteligência emocional. Reconhecer os seus sentimentos é o primeiro passo para poder se controlar. Por outro lado, nossa incapacidade de observar nossos verdadeiros sentimentos nos deixa à mercê deles. As pessoas mais seguras são melhores pilotos de suas vidas, tendo uma consciência maior de como se sentem em relação a decisões pessoais, desde com quem se casar a que emprego aceitar. As emoções que ficam abaixo do limiar da consciência podem ter um impacto poderoso na maneira como percebemos e reagimos, mesmo sem termos ideia do que elas estão atuando. Então a primeira e essencial habilidade para ter controle emocional é conhecer as próprias emoções. Número 2. Lidar com as emoções. Muitas pessoas conseguem reconhecer seus sentimentos, o que já é muito bom. Mas o que adianta se não fizer nada em relação a isso? É como se na história que contei, o rapaz decidir não fazer nada, ou continuar esbravejando com as crianças ou com a família. Saber lidar com os sentimentos é conseguir se recuperar mais rapidamente das perturbações da vida, que nos incapacitam e que trazem ansiedade e tristeza. E não só para você, mas para todos ao seu redor. O objetivo final deve ser o equilíbrio, entendeu? Não a supressão das emoções. Cada sentimento tem seu valor e significado. Uma vida sem sentimentos seria entediante. O que é necessário é a emoção na dose certa. Um sentimento proporcional à circunstância,
Estourar na primeira coisa que seu filho faz de errado não é a coisa certa a fazer, mas ter uma conversa séria com ele é essencial. Na verdade, manter sob controle as emoções que nos afligem é fundamental para o bem-estar. As emoções muito extremas minam nossa estabilidade e causam os mais diversos problemas. Número 3. Motivar-se. Conseguir colocar todas as emoções a serviço de uma meta é essencial para se ter foco, controle e criatividade. É aqui que se encaixa o famoso ensinamento de fazer mesmo sem ter vontade, fazer mesmo sem ter motivação. O autocontrole emocional, que é saber adiar a satisfação e conter a impulsividade, está por trás de qualquer tipo de realização. Na medida em que nossas emoções atrapalham ou diminuem nossa capacidade de pensar e fazer planos, de seguir treinando para alcançar uma meta distante, solucionar problemas e coisas assim, elas definem os limites de nosso poder de usar nossas capacidades mentais inatas e assim determinam como nos saímos na vida. É como se tivéssemos uma Ferrari e uma estrada em manutenção, onde não poderíamos andar. Ter uma grande capacidade, mas não ser motivado bastante para usá-la no seu maior potencial, somente com uma estrada aberta e boa que uma Ferrari pode andar. A mesma coisa acontece na nossa vida. Na medida em que somos motivados por sentimentos de entusiasmo e prazer no que fazemos, ou mesmo por um grau ideal de ansiedade, esses sentimentos nos levam ao êxito. É nesse sentido que a inteligência emocional é uma aptidão mestra, uma capacidade que afeta profundamente todas as outras, facilitando ou interferindo nelas. Número 4. Reconhecer as emoções nos outros. Se conhecer as próprias emoções já é muito importante, outra grande característica de quem tem um QE alto é a empatia. Saber escutar as emoções em outras pessoas é se sintonizar com o mundo e saber o que os outros precisam ou querem. Ser um bom profissional ou uma boa irmã, um bom pai, uma boa mãe, um grande amigo, sempre passará por essa qualidade. Teve um dia que, quando ainda era pequeno, eu estava voltando da escola. Uma chuva torrencial começou a cair. Estava sem guarda-chuva e cheguei em casa totalmente ensopado. Já estava esperando um esporro enorme da minha mãe, que é muito conhecida por ser brava, mas quando passei pela porta, minha mãe estava me esperando com uma toalha na mão e me disse: "Me dê aqui suas coisas para eu tentar secar, e toma aqui essa toalha e vai tomar um banho quente para não ficar doente." Naquele momento, ela não se importou com o chão molhado, ou em ficar brava por causa dos livros que talvez estariam molhados, mas sim se preocupou somente comigo. Não me lembro se na época eu tinha percebido isso, mas hoje paro e penso: que atitude memorável da minha mãe. Imagine por um instante um mundo cheio de pessoas assim, pessoas que têm grande empatia, pensam sempre como gostariam de ser tratadas se estivessem nas mesmas condições do outro. Isso faz toda a diferença. E número 5, lidar com relacionamentos, que é a soma do autocontrole mais empatia, ou seja, é a aptidão de lidar com as emoções dos outros. Elas determinam a popularidade, a liderança e a eficiência interpessoal. Os grandes líderes têm essa característica bem forte, e essas pessoas se dão bem em qualquer coisa que dependa de interagir tranquilamente com os outros. Aquele treinador que consegue motivar o time, o político que consegue votos de pessoas de partidos da oposição, a mãe que consegue motivar o filho a melhorar na escola. Todos esses são mestres na arte de lidar com os outros, controlar as emoções de outra pessoa. A bela arte de relacionar-se com os outros exige o amadurecimento dessas duas outras aptidões que disse. Na verdade mesmo, é a união dessas 5 diferentes aptidões que fazem com que aconteça a maior eficiência na inteligência emocional. A falta delas leva a repetidos desastres, e é essa deficiência que faz com que pessoas consideradas brilhantes do ponto de vista intelectual consigam se perder em seus relacionamentos, parecendo por muitas vezes arrogantes ou insensíveis. Essas aptidões sociais nos permitem moldar um relacionamento, mobilizar e inspirar outras pessoas, influenciar e deixar os outros à vontade. Essas são as 5 formas de dominar suas emoções. Se você deseja ter acesso a um método completo sobre como construir uma mentalidade indestrutível em 40 dias e como prosperar em todas as áreas da sua vida, acesse o link na descrição e confira o nosso treinamento. São mais de 70 aulas com passo a passo completo. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo mais vídeos como esse. Nós não vamos parar enquanto você não se superar.
Agora vai lá e faz acontecer. Agora é com você.